Acredito que cada pessoa deve ter um hobby que lhe dê prazer, e ele pode fazê-lo independentemente de algo. Para mim, é pescar, mas minha esposa tinha outro hobby, trazendo outro homem para nossa casa e me traindo com ele em nosso quarto. No final, depois que tempo suficiente passou e eu pude olhar para trás com alguma objetividade, percebi que era apenas uma tolice. Não havia outra razão, apenas alguém tirando conclusões precipitadas sem verificar e fazendo algo imperdoável com base no que ela achava que era justificado. Mesmo quando ela percebeu seu erro, seu orgulho garantiu que ela nunca admitiria que tinha algo do que se desculpar. Espero que seu orgulho a mantenha aquecida à noite, e seu ego a impeça de perceber o que ela realmente é, uma mulher superficial e tola que só pensa no que há para ela. Doeu? Absolutamente. Fiquei bravo? Além das palavras. Já superei? Quase. Ainda dói quando vejo uma família com crianças pequenas e penso que poderíamos ter sido nós balançando nossa garotinha enquanto ela ria ou jogando uma bola para nosso garotinho e o elogiando loucamente quando ele a pegasse. Então, novamente, agradeço a Deus, ou ao karma, ou simplesmente à boa sorte que isso aconteceu antes de termos filhos. Não suporto a ideia de ser um pai de meio período. Nós éramos jovens agora, 3 anos depois, eu tinha apenas 28 anos e ela, 26. Nós nos casamos quando ela tinha 21 anos, e eu tinha acabado de fazer 23. Tínhamos nossos sonhos. Uma casa. Crianças. Carros legais. O pacote completo. Utopia suburbana. Anita não era deslumbrante, mas era muito bonita. Ela tinha cabelos loiros avermelhados, olhos verdes, media 1,70 metros e pesava 52 quilogramas, bem distribuídos. Quando ela se maquiava, usava seu vestidinho preto e saltos de 10 centímetros, os caras perdiam a linha de raciocínio e paravam de olhar para onde estavam indo. As pessoas diziam que eu era bonito de um jeito rude. Eu nunca fui um garoto bonito, mas tinha uma aparência decente. 1,88 m, 90 quilos, quase sem gordura. Eu tinha bons músculos do meu trabalho na academia, cabelo castanho claro comprido e olhos cinzas. Nós formávamos um casal bonito. Também éramos caipiras em todos os sentidos da palavra. Era apenas o estilo de vida em que fomos criados. Valorizávamos muito a família e desprezávamos aqueles que quebravam promessas, especialmente votos de casamento. A maioria dos nossos amigos também se casou jovem e já estava começando a se separar. 3 divórcios até agora, principalmente por dinheiro e traição. Tivemos muita sorte. Apenas 3 dias depois de terminar o ensino médio, comecei a trabalhar em uma nova empresa especializada na fabricação de pequenas peças de carros, principalmente para veículos alemães. O trabalho pagava bem para alguém com apenas o diploma do ensino médio, e mostrei minha apreciação me esforçando ao máximo. Aprendi a operar todas as máquinas, fiz todas as horas extras que pude e até ajudei os mecânicos até conseguir configurar as máquinas mais simples de forma independente. Trabalhei até o ponto em que era o principal responsável por treinar novos funcionários. Meus esforços não passaram despercebidos, principalmente depois que um gerente de turno flagrou uma nova funcionária falando no celular, o que só era permitido durante os intervalos. Ela estava assistindo a um vídeo instrucional que eu tinha feito para garantir que ela entendesse suas tarefas. Quando o gerente viu isso, ele verificou com todos os estagiários e todos eles tinham seus próprios vídeos para consultar se encontrassem algum problema. Fui chamado para o escritório onde o gerente da fábrica, o gerente de turno e um representante de RH estavam me esperando. Enquanto eu me perguntava qual erro eu tinha cometido, preparei-me para a reprimenda. Então, Bud, sim, um nome que se encaixa no estereótipo, o que você tem a dizer sobre si mesmo? Bonnie nos contou sobre seu vídeo de treinamento. Você percebe que quebrou as regras da empresa ao usar celulares, certo? O que você acha que devemos fazer? Inicialmente assustado, depois fiquei com raiva. Minha filosofia sempre foi partir para a ofensiva quando em dúvida. Que se danem. Eu só estava tentando aumentar a produtividade da empresa. Acho que você deveria me permitir colocar os vídeos no computador da estação de trabalho para que os funcionários possam acessá-los usando equipamentos aprovados pela empresa.
Você me faz treinar 3, 4 pessoas por vez e isso realmente os ajuda quando não estou por perto. Se você acha que é uma má ideia, vá em frente e me demita. Eles ficaram surpresos com minha ousadia, pois tinham apenas a intenção de me abalar um pouco antes de sugerir a mesma ideia. Assim que a situação se acalmou, eles me deram um aumento de $1 e me promoveram a coordenadora de treinamento. Nita ficou emocionada. Ela estava trabalhando em período integral e fazendo uma carga parcial de aulas na faculdade local, visando seu diploma de enfermeira registrada. Se ela fizesse um curso completo, ela poderia se formar em menos de 1 ano. Depois de discutir isso, nós sempre conversávamos sobre as principais decisões naquela época. Ela decidiu fazer meio período para se concentrar na escola. Eu peguei ainda mais horas extras e 1 ano depois nossas famílias, irmãos e amigos orgulhosamente a assistiram subir no palco. Ela se tornou a primeira graduada em faculdade de ambos os lados da família. Embora eu fosse um treinador, eu ainda trabalhava no terceiro turno. Isso me permitiu chegar cedo para treinar o segundo turno e ficar até mais tarde para trabalhar com o primeiro turno. Além disso, maximizou meu tempo com meu companheiro. Nita olhou para várias posições de nível básico, mas o pagamento era baixo. Disseram-lhe repetidamente que, depois de ganhar alguns anos de experiência, seu salário aumentaria. Ela falou com alguns funcionários em ambos os locais e descobriu que eles frequentemente deixavam enfermeiras passarem da marca dos 2 anos para contratar substitutos mais baratos. Um dia, uma amiga sofreu um acidente e a levamos ao pronto-socorro. O lugar estava extremamente movimentado e com falta de pessoal. Nita perguntou a uma enfermeira durante um intervalo por que não havia mais funcionários de plantão. Não conseguimos encontrar ninguém disposto a trabalhar nessas horas, especialmente nos fins de semana à noite. É uma pena porque o pagamento é excelente. Nita se candidatou, conseguiu uma entrevista e, 2 semanas depois, era uma das enfermeiras do terceiro turno, sexta, sábado e domingo. A enfermeira estava certa. O pagamento era excelente para alguém que estava começando. Ela estava programada para 30 horas por semana, mas logo começou a trabalhar mais de 40. Entre isso e meu emprego, estávamos ganhando muito dinheiro. Decidimos não mudar nosso estilo de vida e economizamos a renda extra. Nosso sonho de ter uma casa dupla e 4 acres estava se tornando mais realizável. 1 ano se passou. Aprendemos a programar nosso tempo para ficarmos juntos o máximo possível. Geralmente tomávamos café da manhã juntos se eu não tivesse que trabalhar até tarde, e nosso tempo no quarto era tão bom quanto sempre. Conseguimos dormir juntos pelo menos parte de cada dia. A vida era boa. Então, tropecei em algo que poderia potencialmente tornar nossa vida muito melhor. Eu tinha um amigo, um dos meus amigos mais próximos, que era descendente de mexicanos e veio para o país quando tinha 6 anos. Ele teve um pouco de dificuldade na escola, então Billy e eu começamos a ajudá-lo, já que todos morávamos perto um do outro. Ele ainda tinha problemas com algumas palavras, e foi assim que ganhou o seu apelido. Estávamos no time de beisebol do ensino médio juntos. Eu jogava na terceira base, ele era o catcher, e Billy jogava na primeira. Durante um jogo, um rebatedor rebateu uma bola para o campo direito com as bases lotadas. O outfielder fez uma recepção incrível e jogou a bola para Billy, que então a jogou para mim com tanta força que quase arrancou minha luva. Eu marquei e dei um golpe forte para Juan, que bloqueou o home plate e eliminou o corredor. Foi uma jogada tripla, uma raridade no beisebol. Juan tentou gritar "Ipei", mas saiu rápido, o que nos fez rir e lhe rendeu o apelido. Apesar de sua herança hispânica, ele era tão caipira quanto possível, até o boné de beisebol esfarrapado e um bocado de Redmond. Ele até tinha uma bandeira rebelde tatuada em seu bíceps. Ele era um cara legal, trabalhava duro e ajudava seus pais com as contas, já que ainda morava em casa. Ele não bebia muito, era bem educado e tinha apenas um vício, seu hobby e paixão pela pesca de carpas. A pesca de carpas, para mim, é uma evidência de que as pessoas encontrarão uma maneira de apostar em qualquer coisa. Você visitaria um lago abastecido, pagaria uma taxa e começaria a pescar. Embora a carpa seja dificilmente comestível, o objetivo era pegar uma que ganhasse o prêmio máximo de hora em hora, o prêmio máximo de 24 horas ou o prêmio máximo na pesca de carpas, o peixe-peso.
Um peixe-peso era um peixe de um peso específico escolhido aleatoriamente sempre que um prêmio máximo era atingido. Você pagava uma taxa horária para permanecer no jogo e, se tivesse sorte o suficiente para pegar um que correspondesse ao peso escolhido, digamos 11 libras e 10 onças, você ganhava o prêmio máximo. Esses jackpots podem acumular-se ao longo de semanas ou mesmo meses até que alguém ganhe. Frequentemente, o pote cresce para várias centenas ou até mais de $1.000. Parece caro, e é, se você participar de todos os potes. Havia até uma caça de hora em hora para a menor carpa capturada, e era fácil gastar $100 ou mais em qualquer noite. Era muito caro para mim, já que eu estava tentando economizar para uma casa, mas ele era solteiro, ganhava um bom dinheiro e adorava. Ele até ganhava ocasionalmente, embora eu tenha certeza de que se você somasse as despesas dele, ele acabava significativamente no vermelho. Todo pescador sério de carpas tinha uma receita única de isca, e Zip não era diferente. Ele misturava várias misturas até que o cheiro se tornasse tão insuportável que sua mãe o baniu da cozinha. Depois de ganhar um prêmio substancial, ele comprou um pequeno prédio pré-fabricado que Billy e eu o ajudamos a montar. Às vezes até ajudávamos a misturar suas iscas, desde que pudéssemos tolerar o odor. A lembrança de sua mistura de frango podre ainda me dá ânsia. Billy foi para a faculdade para se tornar farmacêutico, com o objetivo de assumir a farmácia de seu pai quando ele se aposentasse. Um dia, enquanto estávamos sentados, Zip começou a falar sobre sua última mistura de uísque e como ela cheirava mal. Billy então começou a explicar como diferentes compostos poderiam interagir, rapidamente nos deixando perdidos em seu jargão técnico. O que estou dizendo, rapazes, é que se pudermos descobrir a combinação perfeita de ingredientes que atrai peixes, podemos fazer uma fortuna. Nós ponderamos sobre isso por um tempo e decidimos tentar. Inicialmente, a maioria dos nossos experimentos foram fracassos completos. Eu secretamente acreditava que nossos primeiros lotes realmente levaram os peixes para o outro lado do lago. Pesquisei bastante sobre carpas, usando a internet enquanto Nita estava no trabalho. Surpreendentemente, havia muita informação disponível. Aprendi que carpas são necrófagas, mas são atraídas pelo calor, o que compartilhei com os caras durante nossa próxima reunião. Billy sorriu e na semana seguinte trouxe um produto químico líquido legal de venda livre da farmácia. Este produto químico reagiu com a massa, aquecendo-a. Nós o testamos na semana seguinte. Bem, Zip fez. Billy e eu não estávamos prontos para investir dinheiro em pescaria de verdade ainda, com resultados mistos. Inicialmente, Zip pegava peixes regularmente, mas então a massa começou a derreter, e os peixes morderam a isca sem fisgar. Apesar disso, ele ainda ganhou 3 jackpots naquela noite. O maior peixe da hora, o maior peixe da noite e o peixe mais pesado. O pagamento foi impressionante, quase $700. A isca foi bem-sucedida o suficiente para que ele fosse notado, então ele começou a revezar os lagos, tomando cuidado para não pescar ninguém mais do que uma vez a cada 3 semanas. Os donos não gostavam se você ganhasse com muita frequência. Outros pescadores o viam e iam para outro lugar. A mãe do Zip nos ajudou a descobrir como manter a isca na linha. Ela não chegava perto do galpão de iscas, mas uma noite ela e o marido sentaram conosco no quintal, ouvindo nossas reclamações. A mãe riu, sussurrou algo em espanhol para o pai dele e entrou em casa. Estou te dando isso para um experimento. Se der certo, você pode comprar o seu. Era um par de meias calças com um pequeno corte. Ela os guardou para pendurar alho e cebolas do jardim, dando um nó entre cada bulbo. Um sistema de armazenamento muito eficiente. Funcionou. A isca ficava principalmente dentro da bolinha de meia calça, mas facilmente se soltava quando a carpa mordia. Assim que a carpa saía do anzol, Zip colocava a isca nova e começava de novo. Ainda era uma questão de sorte. Eu sugeri adicionar fígado de galinha moído e seu sangue à mistura. Billy sugeriu pó de café, algo sobre equilíbrio químico. Zip veio com a ideia de usar grãos amarelos para unir tudo. Nossas taxas de sucesso aumentaram significativamente com essas adições. Então, como geralmente acontece com descobertas significativas, tropeçamos na perfeição por acidente.
Billy estava ajudando seus pais a limpar um galpão quando sua mãe lhe entregou uma sacola de compras cheia de cosméticos e perfumes velhos para jogar no lixão. Ele tinha um balde de isca na caçamba de sua caminhonete. De alguma forma, talvez por puro acaso, um pouco de perfume derramou na tampa de malha de seu balde de isca. Mantendo-o em uma geladeira velha para manter sua integridade, ele então colocou o balde com a isca perfumada para esquentar antes de ir direto para o lago de carpas. Com um suspiro, ele tentou misturar bem o perfume para diminuir seu cheiro. O peixe ficou selvagem. A pesca de carpas é geralmente imprevisível. Você pode ter sorte com 2 mordidas rápidas ao anoitecer, pois é principalmente uma atividade noturna, já que as carpas são menos ativas no calor do dia. No entanto, dessa vez foi diferente. Billy conseguiu 5 mordidas em 45 minutos e garantiu o prêmio de hora em hora. Ao longo da noite, ele ganhou mais 2 prêmios e conquistou o prêmio de 24 horas por pegar o maior peixe. Os donos começaram a tomar conhecimento, o que o levou a recolher a linha e encerrar a noite. Na manhã seguinte, ele nos ligou quase incrédulo. Nós nos reunimos no galpão onde ele relatou os eventos, incluindo o uso acidental de perfume. Uma rápida busca online confirmou que o perfume ainda estava disponível a um preço razoável. Decidimos recriar a isca, estimando a quantidade de perfume usada. Zip levou-a para um lago do outro lado do condado e os resultados foram surpreendentemente semelhantes. Ele ganhou 3 dos 4 prêmios de hora em hora e sabiamente decidiu desistir enquanto estava na frente. Fizemos uma reunião de estratégia. Peguei um mapa mostrando todos os lagos de carpas em 7 condados, surpreso ao descobrir que havia 51 no total. Zip nos deu um breve tutorial, nos levando para um lago durante o dia, quando estava deserto. Billy e eu nos equipamos com 2 molinetes Eco 33 Classic em varas de 5 pés e meio cada, já que as regras permitiam apenas 2 varas na água ao mesmo tempo. Era uma configuração versátil, nada como o equipamento caro que outros usavam, e fornecia boa camuflagem, nos fazendo parecer moradores locais desavisados, o que de muitas maneiras éramos. Rapidamente decidimos nunca visitar o mesmo lago simultaneamente e seguir em frente após cada sessão de pesca, esperando pelo menos um mês antes de retornar. Não queríamos estabelecer nenhum padrão ou atrair muita atenção. Na minha primeira noite fora, devo ter divertido os outros porque parecia que eu não conseguia fazer nada direito. Apesar disso, depois de 7 horas, eu tinha ganhado 4 prêmios por hora, 3 para as maiores capturas e 1 para as menores. Pouco menos de $600, nada mal para uma noite de trabalho. Todos atribuíram isso à sorte de principiante. Billy não se saiu tão bem, mas ainda conseguiu ganhar 400, e Zip trouxe 5. Isso foi quase 1.500 em dinheiro. Nós juntamos tudo em uma lata de café no galpão. 4 semanas depois, tínhamos acumulado 6.300, e a lata estava enchendo bem. Concordamos em esperar até o fim da temporada de pesca para dividi-la entre nós. Também escondemos nossa isca colocando-a em recipientes com isca de carpa após descartar a original. Uma manhã, quando cheguei tarde, Nita me provocou, dizendo: "Você cheira como se estivesse vasculhando lixo com uma garota de virtude fácil." Ela sabia sobre nossos experimentos porque eu compartilhei tudo com ela. Eu ri, tomei um banho para me refrescar e, quando voltei, encontrei Nita na mesa, acenando para mim com os olhos. "Vá tomar café da manhã, garotão." Eu prontamente obedeci. Depois disso, virei-o na mesa e dei tudo de mim. Foi uma experiência inesquecível. "Desculpa, baby", murmurei, levantando-me cambaleante. "Um dia você vai me deixar louco." Ela sorriu com satisfação e então me abraçou. "Bem, você sabe para onde ir. Vamos levar isso para o quarto. Tenho apetite." Em vez de consumir calorias, nós as queimamos e finalmente caímos em um sono tranquilo. Estranhamente, acordamos quase às 6. Nita sorriu maliciosamente e me puxou para perto dela. "Oh meu Deus, é hora do jantar." Levamos 1 hora para sair da cama e 45 minutos para tomar banho juntos. Morrendo de fome, pedimos 2 pizzas e comemos uma inteira e a outra quase inteira. A vida era maravilhosa. Então nossa ambição cresceu.
Conforme o tempo esfriava e a maioria dos lugares fechava por meses, apenas para reabrir com o calor, decidimos aproveitar cada oportunidade enquanto durava. Pescávamos todas as sextas, sábados e domingos à noite. Sem que soubéssemos, estávamos sob observação. Muitos donos de lagoas trocaram histórias e Billy e eu ganhamos notoriedade por nossa sorte de principiante. Zip também atraiu atenção como mexicano entre uma multidão de moradores locais pálidos e acima do peso, especialmente um que consistentemente superava. As tensões estavam aumentando em casa naquela época também. Nita estava começando a se ressentir das minhas ausências prolongadas. Eu mantive meus ganhos semanais em segredo, planejando surpreendê-la com uma pilha de dinheiro no final da temporada e sugerir que começássemos a procurar uma nova casa. Depois de discutir com Billy e Zip, concordamos em tirar uma semana de folga, já que a esposa de Billy também estava reclamando. Ainda estávamos testando diferentes tipos de isca, principalmente experimentando vários perfumes, então eu frequentemente voltava para casa cheirando a uma nova fragrância. Mais tarde, tudo desmoronou quando Nita foi ao Walmart para nossas compras semanais e esbarrou em uma amiga, que por acaso era caixa na fila do caixa. Eles encontraram suas famílias e amigos e então Jane surpreendeu Nita ao se inclinar e cheirar. Para que serve isso? Só estou checando seu cheiro hoje. Bud esteve aqui ontem para fazer compras. É incrível que você consiga se mover, escolhendo perfumes, meias calças. Eu adoraria ouvir o que acontece na sua casa uma noite. Nita não sabia como responder, então ela simplesmente sorriu e assentiu. Eu disse a ela que tínhamos encontrado um método para manter a isca no anzol, mas não entrei em detalhes. Quando ela chegou em casa, ela vasculhou a casa inteira procurando meu estoque, sem saber que estava tudo no galpão de iscas. Os meios de proteção foram subitamente colocados em ação. Zip erroneamente pegou o balde errado e só percebeu que estava no lago. Em pânico, ele ligou para Billy, que morava perto, instruindo-o a trazer um balde extra antes de ir para o local de pesca. Depois de deixar a isca, Billy descobriu que eles tinham esquecido a meia calça. Zip estava pronto para desistir, mas Billy sorriu e voltou para sua caminhonete produzindo um pacote com 6 equipamentos de proteção. Já que estamos aqui, é melhor tentar, Billy disse com um sorriso. Foram necessárias 3 tentativas antes que eles descobrissem, prendendo firmemente o preservativo no gancho e fazendo pequenos cortes nas bordas. Surpreendentemente, funcionou muito melhor do que a meia calça, durando mais. Logo, cada um deles tinha um par de meias calças e equipamento de proteção nos porta-luvas de sua caminhonete. Nita, consumida pelo ciúme, meticulosamente vasculhou a casa antes do meu retorno, então esperou até que eu dormisse para inspecionar a caminhonete. Pensando nisso, só posso imaginar suas emoções quando ela abriu o painel e encontrou 2 pares de meias calças e um pacote de equipamento de proteção, 2 dos quais estavam faltando. Não ajudou que ambos os pares tivessem sido usados pela esposa de Billy. Ela nos deu alguns depois que o dela ficou preso. Nita podia dizer que eles tinham sido usados, minha garota sempre lutou contra um temperamento explosivo, batalhando constantemente para controlá-lo. Mas hoje, ela liberou seus demônios. Acordei e encontrei todos os 4 pneus do caminhão cortados e um espelho retrovisor faltando. Minhas varas de pesca quebradas na entrada da garagem, claramente atropeladas pelo carro dela, os carretéis achatados, e ela me deixou um bilhete no espelho do banheiro rabiscado com batom. Seu idiota! Só para você saber, 2 pessoas podem jogar esse jogo, babaca. Entrei em contato com a mãe dela, com os amigos dela e até chequei com o hospital. Ninguém a tinha visto, mas um amigo mencionou que ela tinha ligado. O que ela disse? Nada que eu repita. Se for verdade, é melhor você correr. Se não, encontre-a rápido. Isso não aliviou minha ansiedade. Fiquei tentando falar com ela a noite toda, até mesmo saindo mais cedo do trabalho para procurar, pegando uma caminhonete emprestada e ligando durante os intervalos. Às 4 da manhã, desisti e disse ao meu supervisor que estava indo embora. Ele pareceu concordar. Você ficou de folga a noite toda. Espero que o que quer que seja não seja contagioso.
No caminho para casa, parei no Walmart e comprei 2 novos carretéis 33 Classic e 2 varas feias que podem ser dobradas ao meio sem quebrar. Eu precisava ir pescar neste fim de semana de qualquer maneira se eu pudesse acalmar Nita. Talvez falar com ela sobre dinheiro ajude. Eu posso até convencê-la a vir comigo e ver como passo minhas noites enquanto ela está no trabalho. Talvez isso alivie sua ansiedade. Notei um carro estacionado ali, mas as pessoas que visitam apartamentos costumam estacionar incorretamente. No entanto, esse carro se destacou entre os carros compactos e caminhões antigos. Fiquei aliviado ao ver o carro de Nita. Segurando as sacolas em uma mão e as varas de pescar na outra, equilibrei-me e destranquei a porta. Ela abriu pela metade, fazendo barulho suficiente para qualquer um ouvir. É isso, garoto. Bem aqui. Você gosta dessa garota casada, garotão? Reconheci a voz de Nita acompanhada de um grunhido masculino. Uma pessoa razoável teria investigado antes de reagir. Uma pessoa atenciosa teria reunido evidências e tomado uma ação decisiva. Um covarde poderia se virar ou entrar furtivamente sem ser notado para observar. Uma pessoa de temperamento explosivo começaria uma briga aqui e agora. Nunca me distingui por inteligência ou habilidades lógicas. O último cara que me chamou de fraco agora recebe um lembrete diário de que não foi sua melhor ideia. Sendo um caipira, tendo a reagir agressivamente. Eu irrompi no quarto, arranquei a porta das dobradiças e encontrei minha esposa na cama com um solavanco. O rosto dela empalideceu e depois ficou vermelho. Como é a sensação, hein? Ser traído é uma droga, não é? E agora você? Com um movimento rápido da minha mão, eu a joguei para fora da cama. Eu reconheci esse cara. Ele era um médico de pronto-socorro conhecido por cuidar de mulheres. Minha esposa mencionou que não o suportava, e antes disso, ele tinha arruinado 2 casamentos. Aparentemente, ele ignorou os avisos da administração do hospital sobre mulheres casadas. Ele se levantou tentando se esquivar. Ele praticou exercícios e exibiu sua faixa preta. Calma, cara. Ela me atacou. O que eu posso fazer se você não consegue satisfazê-la? Eu pego minhas coisas e vou embora. Parece que a festa acabou por hoje. Calmamente, afaste-se e você não será machucado. Você não quer ser espancado por um cara que acabou de dormir com sua esposa. Isso seria demais. Mantenha sua dignidade e siga em frente. Ele deve ter percebido minha surpresa porque imediatamente assumiu uma postura defensiva. Na minha raiva, esqueci por um momento que ainda estava segurando as varas de pescar na minha mão. Lembrei-me da noite na margem do lago quando testemunhei um cara lutando com um peixe enorme. Seu amigo, que o estava ajudando, foi pego de surpresa quando a linha arrebentou, jogando a vara para trás. Acertou o amigo bem na bochecha. Qualquer um que esteja interessado em causar dor deveria considerar usar uma vara de pescar. Eles provavelmente jogarão fora todos os seus chicotes. Ele não esperava por isso. Afinal, quem usa uma vara de pescar como arma? Talvez eu fosse experiente ou apenas sortudo porque meu primeiro golpe caiu bem em seu instrumento. Um grito agudo escapou dele. Ele instintivamente cobriu com a mão, então o próximo golpe acertou seus nós dos dedos. Ele caiu no chão. Amigo, pare agora mesmo ou eu puxo o gatilho, juro por Deus. Você não tem o direito de se comportar assim depois do que fez. Ela estava segurando meu Colt Python, o mesmo modelo do Rick in The Walking Dead, carregado com 357 cartuchos. Minha raiva evaporou instantaneamente. Então não é o suficiente para você que você estava se divertindo em nossa casa, em nossa cama, agora você está me ameaçando com uma arma? Espero que o que quer que tenha te provocado tenha valido a pena, porque acabou entre nós. Pela primeira vez, a incerteza passou por seu rosto antes que ela franzisse a testa. Eu decidirei por mim mesma quando acabar. Foi só um aviso, mas se você não obedecer, isso vai acontecer com muito mais frequência. Agora, afaste-se e deixe-o ir. Considere-se sortudo por eu não exigir desculpas. Olhei para ele, tentando me esconder atrás da porta, depois de volta para ela e um sorriso se espalhou pelo meu rosto. Vai para o inferno. Vamos, puxe o maldito gatilho.
Os olhos dela se arregalaram, o que provavelmente era a última coisa que ela esperava que eu dissesse. Não bati no idiota de novo, mas o ajudei a chegar até a porta, empurrando-o toda vez que ele tentava se levantar. Deixei a porta aberta e uma grande multidão se reuniu do lado de fora, atraída pelos gritos e pela comoção. No entanto, quando Nita atirou, eles se dispersaram rapidamente. Não senti nada. Da próxima vez, vou acertar o alvo, ela gritou, apontando a arma para mim novamente. Olhei para cima e notei um buraco no teto. Felizmente, todos os duplexes eram de um andar. Uma vizinha preocupada chamou a polícia quando a comoção começou, e eles estavam saindo do carro quando ela começou a ameaçar. Eles sacaram suas armas e imediatamente se esconderam atrás do carro. Deve ter sido uma cena e tanto. Agora ela estava parada na rua, segurando uma pistola pesada na mão. O cúmplice dela, também sem roupas, tentou rastejar até o carro. Quando o tiro soou, ele cobriu a cabeça. Sem saber quem estava atirando, ele implorou para que eu não o tocasse, desculpando-se por sua conexão com minha esposa. Eu estava completamente vestido e levantei as mãos em sinal de rendição. Acho que eles estavam assistindo às imagens de vigilância há meses, focando nela. Eles gritaram com Nita, ela gritou comigo, e aquele idiota estava gritando desculpas, implorando para que eu não atirasse nele. Ela hesitou, olhando entre os policiais e eu. De repente, ela gesticulou em direção aos policiais e eu instintivamente agarrei, sabendo que eles estavam prontos para tomar uma ação drástica. Ela soltou a arma, e eu a joguei em direção aos policiais antes de prendê-la no chão. Em instantes, nós dois estávamos algemados. No final, todos nós acabamos na cadeia. Fui acusado de agredir um médico e agressão doméstica, por dar um tapa em Nita. Ela enfrentou acusações por agredir um policial com uma arma mortal, fazer ameaças, exposição indecente e disparar uma arma dentro dos limites da cidade. Eles teriam acusado o médico também se tivessem encontrado motivos, mas eventualmente ele foi liberado. Sua esposa teve que buscá-lo e trazer roupas. Ela pediu o divórcio, nomeando Nita na queixa e tentando processar o hospital, então tudo se tornou público. Eu concordei em não prestar queixa contra ela por me ameaçar com uma arma em troca de ela retirar a acusação de agressão, embora relutantemente da parte dela, para evitar mais publicidade. O médico poderia ter me causado problemas, mas sabiamente desapareceu. Sua esposa levou quase um ano para localizá-lo trabalhando em uma clínica no exterior. Enquanto ela ficou com a maior parte dos bens deles, ele teve que pagar pensão alimentícia retroativa substancial. Considerando tudo, eu escapei por pouco do desastre, trocadilho intencional. O promotor decidiu não supervisionar mais esse caso caótico e nos deixou ir. Nita passou por tratamento de raiva e completou 200 horas de serviço comunitário por apontar uma arma para a polícia. Zip e Bill chegaram para me ajudar usando parte dos nossos ganhos com pesca para me resgatar. Recusei-me a resgatar Nita, então a família dela teve que vir buscá-la. Esse atraso me permitiu voltar para casa, reunir a maioria dos meus pertences e sair da cidade. Não tive notícias de Nita por 3 semanas. Presumi que ela estava esperando que eu me desculpasse. Quando isso não aconteceu, ela me ligou, pingando sarcasmo e exigindo que eu retornasse. Por mais tocante que seja seu convite, terei que recusar. Não entre em contato comigo novamente, Anita. Terminamos. Quaisquer que fossem as suspeitas que você tinha, eu nunca te traí. Não me importa o que você ouviu ou imaginou. Não posso mais confiar em você e nunca me sentiria segura se voltasse. Ela percebeu que estava em apuros quando a chamei de Anita em vez de Nita. O tom dela mudou imediatamente. Olha, talvez eu tenha cometido um erro. Por que você não vem para casa e conversamos sobre isso como adultos? Não. Na verdade, deixe-me pensar sobre isso. Não. Espere um pouco enquanto eu penso seriamente. Certo. Não apenas não, mas inferno, não. Desliguei e evitei o telefone até o dia seguinte. Eu sabia que ela deveria ser atendida às 2 horas e às 2h30 meu telefone estava tocando. Era ela naturalmente, mas em vez de fazer exigências e ameaças, ela estava em lágrimas.
Expressei gentilmente meu pesar por as coisas terem chegado a esse ponto, mas afirmei minha decisão de não me reconciliar com ela. Sinto muito, Anita. Sério, sinto mesmo. Mas não posso voltar atrás e não posso ignorar o quão facilmente nosso casamento foi desconsiderado. Este é o único caminho a seguir. Por favor, não conteste. Ela resistiu, atrasando o processo o máximo possível. Eventualmente, o juiz ficou impaciente. Eu nunca compareci a nenhum dos procedimentos. Eu não conseguia ver o propósito. Talvez eu devesse ter visto, porque o juiz ordenou que passássemos por aconselhamento matrimonial, uma sessão individualmente 10 juntos. Eu insisti que se, depois do aconselhamento, eu ainda desejasse o divórcio, ele prosseguiria sem impedimentos. Se não, eu desafiaria a ordem e enfrentaria as consequências. Compareci diante do juiz, explicando minha justificativa. Ele olhou para mim com um sentimento de pena, percebendo a futilidade de prolongar o assunto, mas ele aqueceu, e Anita concordou em obedecer. Ela escolheu seu terapeuta cuidadosamente. Ele era um jovem de 30 e poucos anos. Eu tinha uma pergunta logo no começo da nossa sessão particular. Há quanto tempo você faz isso? Ele não pareceu surpreso e sorriu. Mais tempo do que você imagina. Este é meu 6º ano. Você é bom nisso? Acho que ele ficou surpreso com isso. Ele se endireitou um pouco. Muito bom, na verdade. Uma das melhores. Minha taxa de sucesso em reconciliações está entre as mais altas do estado. Eu franzi a testa. E se eu te dissesse que não estou aqui para a reconciliação? Só estou aqui porque parece ser minha melhor chance de seguir em frente com o divórcio. Se você acha que pode me convencer a me reconciliar com minha esposa, vai ter dificuldade em me convencer. No momento em que eu sentir qualquer preconceito ou agenda que não seja minha, estamos acabados. Também verifiquei seu registro e fiquei surpreso ao encontrar 4 reclamações, 3 de homens e uma de uma mulher, dizendo que você prioriza números em vez de resolução genuína. Ah, você poderia olhar as horas? Vejo você na próxima quinta-feira às 6 em ponto. Quando a sessão terminou, ele parecia tão atordoado quanto um peixe que eu peguei uma vez, ofegante na rede. Os 2 primeiros encontros foram desafiadores. Ele nos instruiu a sentarmos bem próximos um do outro em um sofá de 2 lugares de frente para ele, mas optei por uma poltrona reclinável. Percebi sua carranca disfarçada. A primeira hora inteira girou em torno dela e do pequeno erro que ela cometeu, assim como a segunda. Quando ela continuou na mesma linha, peguei o jornal que havia trazido e comecei a ler. Ambas me olharam com espanto. O que você está fazendo? Se eu quisesse repetições, assistiria a programas de TV antigos. Por 2 horas e meia, você a deixou devagar sem forçá-la a se concentrar. Se essa é sua abordagem, tudo bem. Vá em frente. Vou sentar aqui quieto e ler. Ele estava visivelmente irritado, seus olhos e linguagem corporal o entregando. Mas se você não... Eu o interrompo. Nós não somos amigos. Me chame de Senhor Coração se estiver se dirigindo a mim. Eu não uso seu primeiro nome, uso? Ele pareceu confuso, o que me surpreendeu. Ele não estava ouvindo? Desculpe, Sr. Hart. Só estou tentando criar um relacionamento com você para tornar as coisas mais suaves. Mas você precisa se envolver ou eu vou informar o juiz. Dei de ombros. Diga a ele. Meu advogado revisou a papelada cuidadosamente. Diz que devo comparecer, não participar. Então por que você não se concentra novamente na questão real aqui? Como se preparar? Isso efetivamente concluiu a sessão. Bem, ele informou ao juiz durante nossa reunião que eu deveria pelo menos fazer um esforço sincero. Deixe-me ser claro, ele disse. Não estou sugerindo que você tenha que aceitá-la de volta. Isso depende inteiramente de você. E depois das nossas sessões, eu respeitarei qualquer decisão que você tomar. No entanto, pode ser benéfico para você ouvir sobre como as coisas se deterioraram tão rapidamente. Poderia ser útil para qualquer relacionamento futuro. Ele era bem astuto. Acho que é por isso que ele era juiz.
Então eu fiz algumas pesquisas, meu advogado me ensinou isso, e vim preparado para a próxima sessão. Eu entreguei uma folha de papel para Anita e para o conselheiro, Bob. O que é isso? É um registro de todas as vezes que eu estava pescando quando ela suspeitou que eu poderia estar aprontando outra coisa. Esses caras mantêm registros meticulosos, então você verá quando cheguei e quando saí, ou pelo menos quando resgatei minha última pescaria. E se você acha que eu estava tendo um encontro romântico em um lago de carpas, você claramente nunca foi a um. O cheiro não é exatamente propício ao romance. Eu a observei. Talvez eu devesse ter esclarecido algo sobre equipamentos de proteção e meias calças quando eu disse. Mas, honestamente, não vi necessidade. Você só escutou pela metade quando eu compartilhei o que eu estava fazendo de qualquer maneira. Você tinha seus próprios interesses, noites fora com amigos, compras, tudo isso. Eu suspeitei que você estava me traindo? Não. Talvez você tenha chegado perto demais enquanto dançava ou deixado as coisas irem longe demais com as mãos vagando, mas eu confiei em você. Então eu não chequei você, não revistei seu carro ou procurei recibos de motel. Eu não bisbilhotei suas coisas pessoais para encontrar evidências. Se eu tivesse alguma dúvida, eu teria falado com você. Por que você não pôde fazer o mesmo? Nós ainda poderíamos estar juntos, olhando casas, falando sobre começar uma família. Em vez disso, aqui estamos nós, com um estranho, expondo nossas queixas. Bem, pelo menos você é. Quanto menos falo, mais calmo me sinto. No fim das contas, esse é um assunto nosso, e eu me ressinto profundamente de estarmos aqui. Foi o máximo que falei em nossas sessões, e eles ficaram tão surpresos que demoraram um momento para responder. Então o meu telefone tocou. Oh, olha, o tempo acabou. Vejo vocês na semana que vem. Eu estava fora da porta e sumi antes que eles pudessem reagir. Senti uma mudança na próxima vez que retornamos. Algo mudou. Anita encontrou meu olhar, sem lágrimas nos olhos. Você falou semana passada, agora é minha vez. Eu assenti. Parece que podemos estar fazendo algum progresso aqui. Agora percebo que nunca poderemos nos reconciliar. Eu destruí qualquer chance disso. Mas preciso expressar alguns dos meus pensamentos. Você foi um marido excepcional. Você raramente bebia, tinha um emprego estável e era fiel. Eu tinha muito orgulho de você. No meu local de trabalho, a maioria das enfermeiras mais jovens eram divorciadas ou tinham casos. Eu me senti sortuda por dividirmos a mesma agenda. Muitas delas estavam traindo em retaliação às escapadas de fim de semana dos maridos. Eu costumava me gabar de você o tempo todo. Então você começou a passar mais tempo pescando. Você não estava em casa quando eu estava, e apesar de inicialmente confiar em você, as dúvidas aumentaram conforme você pescava mais. Meus amigos também notaram. Ele está saindo com outra pessoa, eles diziam. Uma semana antes de tudo desmoronar, uma amiga me disse que viu você com outra mulher rindo e se abraçando. Eu queria confrontá-lo então, mas estava com medo da verdade. Mais tarde, Jane mencionou perfumes, equipamentos de proteção e meias calças. O que eu deveria pensar? Eu sempre lutei para controlar meu temperamento, mas dessa vez não consegui. Eu queria te machucar como você me machucou. Então acabei com o Dr. Sliase, alguém disponível e disposto. Nunca tive a intenção de te contar. Era meu jeito secreto de lidar com sua traição. Então você inesperadamente chegou em casa cedo, e tudo se desfez. Você não deveria estar lá. Você nunca deveria descobrir. Fiquei tão envergonhado até que minha raiva tomou conta. Só seu tapa me trouxe de volta aos meus sentidos. Mesmo assim, enquanto você o surrava com sua vara de pescar, eu sabia que estava tudo acabado entre nós. Eu só peguei sua arma do criado mudo para evitar que você o matasse. Mas admito que minha raiva persistiu, e fiquei tentado a puxar o gatilho. Quando você olhou nos meus olhos e me ordenou a puxar o gatilho, naquele momento percebi que não tinha mais importância para você. Instantaneamente, a raiva começou a se dissipar. Eu ainda estava perplexo quando a polícia chegou.
Eu até pensei em atirar na direção deles, esperando que eles acabassem com meu sofrimento me matando. Ela fez uma pausa, enxugou as lágrimas e tomou um gole de água. Comecei a falar, mas ela fez sinal para que eu ficasse em silêncio. Então fomos todos presos. Meu coração se partiu de novo quando você se recusou a me socorrer e foi embora. As coisas ficaram ainda mais feias quando a esposa do médico se envolveu. Quando ela processou o hospital, tudo veio à tona. Meus amigos, minha família, eles suspeitavam que algo tinha acontecido, mas agora eles sabiam de toda a história. Foi um momento incrivelmente solitário para mim. Você se foi, meus amigos se foram, e mesmo que o hospital tenha me mantido porque eu era uma enfermeira habilidosa, o calor que eu sentia no meu trabalho tinha desaparecido. Então aqui estou eu. Eu errei, e embora eu fizesse qualquer coisa para consertar, eu te conheço. Você é um homem de convicções fortes, como algo saído do Antigo Testamento, e eu sempre admirei isso em você. Eu tomei minha decisão. Hoje, estou encerrando nossas sessões. Eu desisto, amigo. Antes que eu pudesse responder, ela já estava fora da porta e sumiu. Virei-me para o conselheiro. Devo ir atrás dela? Só se você estiver preocupado que ela possa se machucar. Caso contrário, eu sugeriria deixá-la em paz. Ela já começou sua jornada de cura. É melhor respeitar o espaço dela. Terminamos nosso casamento. Ela ficou surpresa com o quanto eu tinha economizado para nossa casa. Ela tinha uma estimativa aproximada, mas sempre confiou em mim, então não se estressou com isso. Eu garanti que ela recebesse sua parte justa. Naturalmente, já tínhamos deixado nosso apartamento anterior. Os proprietários não ficaram satisfeitos com os danos causados. Encontrei um estúdio aconchegante mais perto do meu trabalho, que me serviu perfeitamente. Anita foi morar com outra enfermeira, explicando que era mais econômico e que ela não gostava de ficar sozinha em casa. Todos me encorajaram a começar a namorar novamente, mas eu não estava emocionalmente preparada. Fiquei ferido e ressentido, e ataquei algumas mulheres até reconhecer que não gostava da pessoa que estava me tornando. Foi quando procurei ajuda. Dessa vez, minha conselheira era uma mulher. Inicialmente hesitante, ela me tranquilizou até que eu me sentisse à vontade. Contei a ela sobre mim e Anita, e como eu vinha tratando as mulheres em geral. Acho que talvez eu esteja me tornando um buzo, misto, você sabe, um desses caras que odeiam mulheres. Ela riu. Não acredito que seja esse o caso, ou você não teria vindo me ver, eu teria sido vista como apenas mais uma mulher tentando atrapalhar sua vida. Aqui está o que eu penso. Apesar do seu divórcio, você ainda ama sua esposa. Eu também acredito que, por mais que você queira se reconciliar, não é possível agora. Seu comportamento em relação às mulheres é um reflexo da sua dor. A vida vai melhorar, embora possa não parecer agora, e você é muito cavalheiro para continuar reagindo dessa forma em relação às mulheres. Logo você vai perceber que elas não lhe fizeram mal e vai tratá-las de acordo. Há mais alguma coisa que você gostaria de discutir? Visitei-a 6 vezes. Aprendi que nem sempre me comunicava de forma eficaz e que ainda tinha que crescer um pouco. Essas eram coisas que reconheci e trabalhei para melhorar. Ela também me encorajou a ser honesta com quem quer que eu acabasse ficando, compartilhando minha história e falhas e esperando que ela pudesse aceitá-las. Se ela me amasse, seria o suficiente. Fiquei mais composta. 4 meses depois, meu chefe me chamou para seu escritório. Havia um homem que eu não reconheci que acabou sendo um vice-presidente. Após as apresentações e algumas conversas casuais, ele chegou ao propósito de sua visita. Temos 11 locais neste país e este ostenta a maior taxa de eficiência entre todos eles. Sendo a pessoa criteriosa que sou, fiz algumas pesquisas e todas as discussões apontaram para você. Estou enfrentando desafios significativos com nossa planta no Alabama e não estou totalmente satisfeito com o desempenho de nossa instalação em Kentucky. Estamos interessados em lhe oferecer uma função como instrutor viajante. Você seria enviado a qualquer uma de nossas instalações que precisasse de assistência para avaliar e sugerir melhorias. Naturalmente, haveria um aumento salarial substancial, juntamente com moradia e transporte fornecidos.
Além disso, os bônus serão vinculados à rapidez com que você consegue reverter as coisas. Esta iniciativa é experimental e estamos estendendo esta oportunidade para apenas 2 indivíduos. A outra pessoa está baseada na Califórnia e supervisionará as operações a oeste do Mississippi, enquanto você cobrirá tudo a leste. Tire um tempo para considerar isso e, se estiver interessado, podemos prosseguir com o julgamento. 4 dias depois, embarquei em um avião com destino ao Alabama e fui recebido no aeroporto por um motorista de caminhão da empresa. Fomos para o complexo de apartamentos de curto prazo que serviria como minha residência pelas próximas 10 semanas. Rapidamente dominei os aspectos mecânicos e de treinamento do trabalho, resultando em um aumento imediato na produção. No entanto, o ambiente de trabalho deixou muito a desejar. Os gerentes não confiavam em seus funcionários e na equipe de manutenção. O supervisor do segundo turno era particularmente desafiador, questionando cada decisão, impondo mudanças desnecessárias, diminuindo a produção e culpando os trabalhadores. 7 semanas no trabalho, o vice-presidente que me recrutou ligou. Vejo que o progresso está sendo feito. Bom trabalho. No entanto, não é tão significativo quanto eu esperava. Algum problema que eu deva saber? Hesitei e ele percebeu. Eu não o contratei para reportar sobre os outros, mas se houver algo atrapalhando a eficiência, você precisa me informar, seja pessoal ou equipamento. Faz parte da descrição do seu trabalho. E como agora você se reporta diretamente a mim, você está fora da cadeia regular de comando, então não haverá nenhuma repercussão. Entendeu? Sim, senhor. Bem, mudanças são necessárias, especialmente no segundo turno. O ambiente é de confronto e a produtividade está sofrendo. A gerência precisa dar um passo para trás na microgestão. Se os funcionários conhecem seus papéis, a confiança produzirá melhores resultados. Houve uma pausa antes que ele risse. Eu pedi honestidade. Deixe-me ver o que posso fazer. 2 dias depois, o gerente do segundo turno foi até minha planta principal para observar as operações por 2 semanas como parte de um novo experimento de treinamento cruzado. Para minha surpresa, fui nomeado gerente interino. A produção aumentou em 17% na segunda semana. Embora eu esperasse que o gerente retornasse com uma perspectiva renovada, ele voltou aos seus hábitos anteriores em 1 mês. No segundo mês, fui transferido por 3 semanas para treinar o novo gerente. Depois, passei 6 semanas em Kentucky. A equipe de lá era bastante competente e as melhorias vieram rapidamente. Correram boatos de que eu tinha a atenção do chefe e que aqueles que não cooperavam enfrentavam consequências, o que tornava mais fácil para mim realizar tarefas. Meu saldo bancário estava crescendo rapidamente. Depois que todas as despesas essenciais foram cobertas, não havia muito mais para gastar em luxos. Calculei que dentro de 1 ano, eu poderia considerar seriamente comprar uma casa. Na semana seguinte ao meu retorno do Kentucky, Bill e Zip me convidaram para uma reunião de negócios. Devido a uma consequência do divórcio, fomos impedidos de ir aos pontos de pesca locais, então Zip teve que viajar mais longe para suas viagens de pesca. Como sempre, a mãe do Zip deu uma sugestão. Já que você não pode mais ganhar dinheiro pescando, por que não vender a isca? Você não vai precisar passar noites em um lago fedorento. Apenas sente-se e observe o dinheiro entrar. Em gratidão, nomeamos a isca com base na sugestão dela. Com a ajuda de um advogado recomendado pelo pai de Billy, garantimos a fórmula e começamos nosso negócio. A mágica da mama Rosilda tinha sua foto na embalagem, que ela criticou brincando. É assim que vou ficar famoso, meu rosto em um balde de isca? Inicialmente, começamos pequenos, fornecendo algumas lojas locais de iscas e ganhando a aprovação de alguns lagos de carpas. O negócio começou lentamente, mas logo ganhou impulso a ponto de a demanda superar a oferta. Nosso advogado providenciou uma instalação maior, e nós adquirimos misturadores de um fornecedor de padaria, capaz de lidar com grandes lotes. Nós compramos grãos, fígados de galinha e perfume a granel. Adquirir pó de café provou ser complicado até que Billy teve a ideia de doar café para abrigos em troca de seus grãos usados.
Os outros ingredientes permaneceram um segredo bem guardado, misturados por Zip e seu antigo galpão de iscas e entregues à nossa fábrica em sacos simples. Fizemos a transição para 2 turnos para atender a demanda, mas nem isso foi o suficiente. Quando descobrimos que nosso produto funcionava tão bem em Bagres, nossas vendas dispararam. O ponto de virada veio quando o Walmart nos abordou. Apesar de ouvir histórias assustadoras sobre fazer negócios com eles, nós educadamente recusamos a oferta de expandir e produzir 5 vezes nossa produção atual, o que o chocou. Em vez disso, garantimos um contrato com uma grande loja de artigos esportivos para toda a nossa linha de produtos ao longo de 2 anos, com um pedido garantido 3 vezes maior que nossa produção usual. O contrato nos permitiu um período de carência de 3 meses para aumentarmos a escala. Adquirimos um novo prédio e misturadores maiores, instalando 160 misturadores capazes de lotes de 500 libras. Zip havia deixado seu emprego anterior há muito tempo para se tornar nosso gerente, e sua mãe se juntou a nós também, deixando seu cargo como gerente de escritório em um escritório de advocacia para supervisionar nossas operações comerciais, agora ganhando o dobro de seu antigo salário. Como uma LLC, a propriedade foi dividida. Zip e Billy possuíam 1/3 cada, eu tinha 20% como sócia oculta, e Mama Rose possuía os 10% restantes, o que não só garantiu seu comprometimento, mas também garantiu nosso sucesso. Fazia 18 meses desde a última vez que visitei minha casa, tendo passado os últimos 8 meses me mudando entre diferentes plantas conforme necessário. Eu até tive a oportunidade de trabalhar em uma instalação nos arredores de Kansas City. Dentro da empresa, eu era conhecido pelo meu amor por churrasco. Colecionando camisetas de vários lugares que visitei. Saboreei um molho à base de mostarda no Alabama em um estilo picante, espesso e de açúcar mascavo com tomate no Kentucky. Cada estado oferecia sua própria mistura única, muitas vezes afirmando que a deles era a melhor do mundo a apenas uma curta distância de carro. Decidi visitar o que eu considerava meu lugar favorito na Terra, ostentando minha nova camiseta de Kansas City. O dono quase me expulsou até que eu expliquei que era um brinde e assegurei que todos sabiam que seu lugar era o máximo. Ele cedeu, me deixou ficar, e até me deu uma camiseta com a condição de que eu a usasse na próxima vez que visitasse outro lugar fora da cidade e lhe enviasse fotos. Então eu anotei entrando. Anita não me viu, me dando uma chance de estudá-la de perto. Ela parecia mais magra, com cabelos loiros muito mais curtos do que eu lembrava, o que combinava com seu bronzeado. Ela sempre gostou do sol. Ela estava acompanhada de 2 garotas e outro cara. Em vez de deixar as coisas ficarem estranhas quando ela me viu, eu me aproximei depois que eles se acalmaram. Ela estava rindo, mas sua expressão ficou séria quando ela olhou para cima. Eu não queria interromper você ou seus amigos, Anita. Eu só não queria que as coisas ficassem estranhas quando você me visse, então decidi vir e dizer oi. Esse novo penteado combina com você, a propósito. Ficou ótimo. Aproveite sua refeição. Ela tocou levemente o cabelo, sorrindo levemente. Obrigada, amigo. Você também está com uma ótima aparência. Viajar parece estar te tratando bem. Bem, quando você está fora tanto quanto eu, é uma escolha entre passar o tempo em bares ou na academia, e eu nunca fui muito de beber. Vou deixar você voltar para sua refeição agora. É muito bom ver você de novo, Anita. Os olhos dela se arregalaram quando usei seu apelido e ela sentiu enquanto eu voltava para minha mesa. 3 minutos depois, alguém se aproximou de mim. Era ela, segurando seu prato. Posso me juntar a você na sua mesa? Estávamos planejando levar a comida para a viagem, mas acho que gostaria de ficar um pouco mais. Levantei-me e puxei uma cadeira para ela. Comemos e tivemos uma conversa significativa. Ela me surpreendeu ao revelar que havia deixado o hospital e encontrado um emprego em um escritório com horário regular. O salário não era tão alto, mas ela finalmente ganhou a experiência que todos queriam dela no começo, então as coisas estavam indo bem para ela. Outra surpresa veio quando ela mencionou que estava vendo um terapeuta mensalmente para controlar seus problemas de raiva e manter o foco. Eu retribuí compartilhando minhas próprias experiências de terapia, o que a pegou desprevenida.
Eventualmente, Anita fez a pergunta que estava em sua mente desde que ela me viu. Você está saindo com alguém? Eu ri, surpreendendo-a. Não é sério. É difícil começar um relacionamento quando estou fora com tanta frequência. Não quero sujeitar ninguém a um relacionamento de meio período. Não seria justo. Ela assentiu. O mesmo aqui. Com minha agenda antiga, namorar não era realmente uma opção fora dos colegas de trabalho e, bem, você sabe. Ela parou de falar, um pouco envergonhada. Eu a surpreendi ao pegar sua mão. Você não precisa ficar pensando no passado. Vamos focar no agora. Você tem horários regulares agora, então tem bastante tempo para namorar. Ela parecia relutante em admitir que tinha namorado alguns homens. Eu não esperava que ela se tornasse freira, no entanto. Ela acrescentou que não tinha encontrado ninguém que valesse mais do que 3 encontros. Mudando de assunto, ela perguntou sobre minha camisa, e a conversa mudou para histórias de minhas viagens e comidas exóticas que eu tinha experimentado. Jacaré grelhado não era ruim. Armadillo nem tanto. Avestruz era muito bom, assim como o carneiro do Kentucky. Ela fez caretas e riu enquanto eu os descrevia, até que de repente ela olhou para o relógio. Ah, não, estou atrasado. Tenho que ir, obrigado por passar um tempo comigo, amigo. Foi muito bom te ver antes que eu pudesse reagir, ela se abaixou e me beijou na bochecha. Me ligue da próxima vez que estiver na cidade. Eu não me importaria nem um pouco. Depois que ela saiu, olhei para baixo e notei um cartão de visita ali. Ele tinha os detalhes do escritório dela com o número dela rabiscado atrás. Pensei brevemente antes de guardá-lo na carteira. Nós nos víamos ocasionalmente quando eu estava em casa. Acho que ela queria que nos aproximássemos, mas eu não conseguia retribuir. Ela finalmente desistiu e começou a namorar outra enfermeira de um consultório diferente. Apesar de ainda viajar e ir à academia, eu tinha desenvolvido um novo interesse em fazer aulas online. Eu tinha como objetivo progredir além de ser apenas uma treinadora viajante. Quando meu chefe descobriu isso, ele fez a empresa financiar minhas aulas, considerando isso um investimento. Tendo frequentado uma faculdade comunitária anteriormente, obtive meu diploma em administração de empresas em 2 anos e meio. Receber o diploma pelo correio me lembrou dolorosamente de não ter alguém com quem compartilhar minha conquista. Então meu chefe me chamou para a sede corporativa. Ele me apresentou ao meu substituto, elogiando meu trabalho, mas entendendo os desafios de viagens constantes para um jovem. Com o meu diploma recém-adquirido, ele propôs uma mudança de carreira. O gerente da minha unidade local estava se aposentando e o gerente de produção estava avançando, deixando uma vaga de gerência. Ele me ofereceu a oportunidade de preencher essa função com um prazo para decidir. Ele também sugeriu oportunidades futuras, enfatizando sua preferência por promoção interna. Durante o ínterim, Jones me acompanharia em minhas viagens, pois sempre precisávamos de mais treinadores. Após cuidadosa consideração, aceitei a oferta. Eu estava cansado da vida na estrada. Embora tivesse seus momentos, eu ansiava pela estabilidade de acordar sob o mesmo teto todos os dias. Eu quase me apaixonei. Ela era do Alabama, uma mulher ruiva impressionante com uma figura que lembrava minha ex. Ela trabalhava como planejadora de produção e nossos caminhos frequentemente se cruzavam no trabalho. Nossas conversas se voltaram para hobbies e ela confessou sua paixão pela pesca, exibindo seu próprio barco. Ela contou com um sorriso como o adquiriu. O marido dela, um fraudador em série e pescador ávido, era dono de um barco base Ranger de primeira classe, que ela insistiu em ter durante o processo de divórcio, só para irritá-lo. Não foi usado por um ano até que ela decidiu experimentá-lo e se apaixonou pela pesca, em particular por pegar um monstro, o bagre, em um lago próximo. Seu recorde pessoal foi de 28 libras. Por curiosidade, perguntei que tipo de isca ela preferia. Isso foi antes de fazermos uma parceria com a loja de artigos esportivos, então ainda éramos locais. Na minha próxima visita, concordamos em ir de barco com ela no fim de semana. Trouxe 5 libras da nossa isca comigo. A pesca de bagres, assim como a pesca de carpas, é mais produtiva à noite.
Saímos para o mar algumas horas antes do pôr do sol e exploramos vagarosamente, sacudindo Bob Bernard. Molly percebeu meus olhares para as garotas no outro barco e tirou a camiseta provocantemente. Fiquei sem palavras por um momento. Você acha que consegue ficar de olho no barco agora? Ela brincou. Claro, respondi com um sorriso. Chegamos à entrada de uma pequena baía, um dos seus pontos de pesca favoritos. Depois de ancorar o barco e jogar as varas na água, abrimos várias garrafas de cerveja. 40 minutos e 3 cervejas depois, ela ficou preocupada. Havia luxuosas cadeiras de pesca enormes no barco e, para minha surpresa, ela subiu no meu colo. Acho que deveríamos aproveitar essa chance para nos conhecermos melhor, não é mesmo? Ela sugeriu. Eu também não consegui esperar, embora protestasse sem muito entusiasmo. E os peixes? Esqueça os peixes. As linhas de pesca estão instaladas. Notaremos se ele morde. Eu definitivamente fiz isso. Foi um passatempo agradável. Assim que terminamos, ela saiu dos meus braços para lutar com a vara. Pegue a rede. Pegue a rede. Levou mais meia hora para ela levar o peixe perto o suficiente do barco para pegá-lo com uma rede. Dei uma olhada para ela, larguei a rede e agarrei o anzol do barco. Quando ela estava presa, colocamos mais alguns para que ela não escapasse. Porra, que coisa enorme! Deve pesar uns 50 quilos, exclamei. Ela olhou para baixo e sorriu. Ah, desculpe, baby, mas prometo que vou compensar você. Nos 90 minutos seguintes, pegamos 8 peixes, o menor dos quais pesava apenas 19 libras. Navegamos lentamente até uma marina conhecida por suas capacidades de pesagem. Os rapazes ficaram surpresos quando Molly revelou o peixe que ela queria pesado, 8 no total, com o maior pesando 69 libras, estabelecendo um novo recorde no lago. Eles abrigaram cuidadosamente esse peixe em particular em um poço vivo especialmente projetado até que as autoridades estaduais pudessem verificar seu peso. Nos 2 dias seguintes, a marina atraiu muita atenção, pois as pessoas vieram admirar o peixe. Molly recebeu cobertura em jornais locais e estaduais, um artigo em uma revista estadual de vida selvagem e até mesmo uma entrevista na televisão. Como sua companheira de pesca, fui mencionada. Quando perguntada sobre sua isca, ela mencionou brincando que era uma comercial disponível em todos os lugares, deixando os outros na dúvida. Ela certamente animou nossos passeios de barco com seu humor e garantiu que nos divertíssemos um pouco antes de começar a pescar. Ela era espirituosa, sedutora, uma ótima conversadora e incrivelmente atraente. Eu estava quase pronto para pedir um relacionamento mais sério quando ela cancelou um encontro. Mais tarde, eu a vi em um restaurante com outro homem, seus gestos afetuosos revelando que eles eram mais do que conhecidos. Eu não a vi em nenhum momento na semana seguinte no trabalho. Ela tinha tirado um tempo de folga. No mês seguinte, ela me perseguiu ansiosamente, admirando meu comportamento descontraído. Ela suspirou. Você me pegou, não foi? Sim, mas não se preocupe com isso. Não tínhamos nos comprometido. Eu preferiria ouvir isso de você, mas tudo bem. Escute, peço desculpas. Brad. Já notou quantos caras chamados Brad parecem estar associados à traição? Alguém deveria escrever um artigo sobre isso. É meu namorado fixo. Ele está no exterior há quase um ano com contrato e inesperadamente conseguiu um tempo de folga. Provavelmente acabaremos nos casando eventualmente. Ele entende minhas necessidades e sei que ele não ficará sem nenhuma delas, então fizemos um acordo. O que fazemos ou quem vemos enquanto estamos separados não é da nossa conta e não perguntamos. Você é muito divertido, amigo, e suas técnicas são quase tão boas quanto as do Brad. Eu gostaria de continuar te vendo. O contrato dele não termina por mais 8 meses. Eu educadamente recusei a oferta dela enquanto ele não pareceu se importar que eu fizesse isso, então retomamos nossa amizade. Desejei-lhe tudo de bom, mas não tivemos muito contato depois, exceto por nossas viagens de pesca, onde a ajudei a capturar aqueles monstros impressionantes que ela ficava pescando. Ela atraiu muita atenção de caras na água que estavam curiosos sobre seu sucesso em comparação ao deles.
Alguns até revistaram seu barco, mas ela manteve sua isca secreta trancada em uma pequena geladeira na garagem de seu pai. Eventualmente, ela quebrou seu próprio recorde estadual ao fisgar um monstro de 77 libras. Ela me enviou uma foto dela com um peixe, que era mais alto do que ela. Havia um cara ao lado dela, sorrindo. Brad, eu acho. Eles pareciam felizes juntos. Ela continuou a se destacar, vencendo vários torneios até que sua isca especial começou a ser vendida em lojas locais e ela perdeu sua vantagem competitiva. Quando voltei para casa, eu tinha decidido me estabelecer de vez. Usando parte das minhas economias, comprei uma casa charmosa aninhada no campo, situada em 8 acres com um lindo lago. A propriedade incluía um pequeno trator e equipamento, então eu diligentemente cuidei dos campos e comecei um jardim modesto. Apesar de ainda namorar e ser considerado um solteiro elegível na minha comunidade rural, eu não tinha encontrado ninguém que eu achasse adequado para um compromisso para a vida toda. Tudo mudou um dia quando cheguei em casa e encontrei 2 visitantes inesperados na minha varanda. Anita e uma menina que parecia ter uns 8 anos, com uma semelhança impressionante com Anita. Oi. Anita cumprimentou, gentilmente os persuadindo a sair do balanço da varanda. Eu adoro sua casa, pelo que vi. Estou aqui para pedir um favor, não para mim, mas para Anne aqui. Ela está ansiosa para aprender a pescar e não consigo pensar em ninguém mais adequado para ensiná-la. Por favor? Sua expressão séria tocou meu coração e Anne olhou para mim com olhos esperançosos. Não pude deixar de notar uma pitada de tristeza por trás de seu sorriso, deixando-me curioso sobre sua história. Bem, pensei, o que eu tinha a perder? Ela trouxe sua vara de pescar, perguntei. Anita sorriu amplamente. Não tínhamos certeza do que levar. Você tem algum equipamento de pesca por aqui? Quando estávamos prontos para pescar, eu me senti como uma mula de carga carregando cadeiras, um cooler com bebidas, e claro, varas e molinetes de pesca. Dei a Anne uma das minhas varas menores, perfeitamente dimensionada para ela. Inicialmente, coloquei um peso substancial na linha de pesca e a fiz lançar pelo campo até que ela pegasse o jeito. Ela parecia tão concentrada que era quase divertido. Então, coloquei uma isca no anzol com uma minhoca do nosso jardim, adicionei uma rolha e mostrei a ela onde lançar. Com bastante sargo no lago, eu estava confiante de que ela pegaria algo em breve. Anita estava relaxando na cadeira que eu trouxe, sorrindo e tomando chá gelado. Ela tinha aquele olhar familiar, e eu me perguntei o que ela estava tramando. Agora com 28 anos, Anita estava no auge, parecendo cada pedacinho disso. Eu ri por dentro da ideia de alguém usar um vestido de verão para pescar quando Anne de repente gritou. Ela tinha fisgado um peixe, a julgar pela forma como a vara entortou. Corri para guiá-la, com Anita bem ao nosso lado, torcendo por ela. Anne tinha pegado um peixe-lua, um achado surpresa no meu lago. Era um tamanho decente, perfeito para comer. Quando mencionei isso, ela insistiu que ficássemos com ele, com a condição de que ela também pudesse aproveitar. Anne acabou se revelando uma pescadora nata, terminando com 9 peixes consideráveis. Perguntei quando ela queria seu peixe frito. Hoje à noite? Você não deveria estar indo para casa? Eu provoquei. Ela parecia desanimada, e Anita a confortou. Ela pode ficar um pouco mais, especialmente se você estiver fritando a pesca dela. Os olhos de cachorrinho apareceram com força total, mas Anne não vacilou enquanto eu limpava o peixe, deixando de molho em água com limão enquanto preparávamos os acompanhamentos. Anita interpretou isso como uma oportunidade de assumir o controle da minha cozinha. Logo, ela tinha Anne empoleirada em uma cadeira, observando enquanto ela preparava os pupis e molho tártaro. Enquanto isso, eu cuidei da salada de repolho e liguei minha churrasqueira a gás, assando um pouco de milho e aquecendo o óleo no queimador lateral. Anne observou atentamente enquanto eu cobria o peixe com leite e ovo batido antes de passá-lo na farinha temperada. Quando chegou a hora de fritá-los, avisei-a para ficar para trás por causa do óleo quente. Anita deu a ela a tarefa de arrumar a mesa de piquenique e servir o chá enquanto ela mesma pegava o milho grelhado. Não demorou muito para fritar 9 peixes-lua em pepitas douradas e crocantes, cheias de sabor. Fiz questão de mostrar a Anne como comer em volta dos ossos.
Ela devorou sua refeição como se não comesse há dias, 4 crapi, uma espiga de milho e salada de repolho. Ela até devorou 6 dos pupis que eu tinha preparado. Não pude deixar de me perguntar onde ela colocou tudo isso. Anita acomodou N no sofá e arrumou enquanto eu guardava nosso equipamento de pesca. Sentada no balanço da varanda, ouvi Anita cantando na cozinha, observei o anjinho dormindo no meu sofá, e lágrimas escorriam pelo meu rosto. Essa era para ser minha vida, droga. De repente, senti um puxão na manga. Amy tinha acordado e estava parada na minha frente. Sem hesitar, peguei-a no colo e a coloquei no meu colo, balançando-a gentilmente para frente e para trás. Ela se contorceu até encontrar uma posição confortável e rapidamente voltou a dormir. Senti sua presença antes de vê-la. Quando olhei para cima, mesmo através da porta de tela, pude perceber que ela estava chorando silenciosamente. Sem dizer uma palavra, ela se virou. 10 minutos depois, ela voltou com 2 xícaras de café, colocando-as na mesa lateral antes de se juntar a mim no balanço, aconchegando-se enquanto brincava distraidamente com o cabelo de Anita. Foi reconfortante, um momento que eu apreciei antes de quebrar o silêncio. Quer me contar o que está acontecendo? Lembra da minha irmã Jean? Esta é a filha dela, N. O marido de Jean a deixou há 7 anos, logo depois que N nasceu. Apesar de ter um bom emprego, Jean ficou para criar N sozinha. Então, do nada, seu marido retornou, querendo se reconciliar. Jean, noiva na época, o dispensou, declarando que ele nunca seria pai de N porque ela já tinha um esperando. Ele persistiu por um tempo até que ela conseguiu uma ordem de restrição. Uma noite, sob efeito de drogas, ele invadiu e atirou em Jean e seu noivo Tommy enquanto N dormia. N ouviu os tiros e ligou para o 911. Os serviços sociais iam levá-la quando entramos. Mamãe não conseguia cuidar de uma menina, então eu me inscrevi e obtive a tutela legal. Agora ela é minha garotinha, amigo. Eu ponderei suas palavras. Quando eu soube que você tinha parado de viajar, eu fiz um clique. A solução perfeita. N precisa de uma figura paterna, e não consigo pensar em ninguém mais adequado do que você. Ela confia em você mais do que em qualquer outra pessoa desde que a tive. Fiquei surpreso quando ela veio aqui e se aninhou no seu colo. Vocês dois parecem tão certos juntos, como se fosse para ser. É por isso que estou pedindo, não só por mim, mas por nós dois. Torne-se parte de nossas vidas. Compartilhe um pedaço do seu coração, especialmente com ela. Eu sei que nunca serei capaz de trazê-lo de volta completamente, mas se eu pudesse desempenhar um pequeno papel em sua vida, isso significaria muito para mim. Por favor, amigo. Não consegui precisar o momento exato em que coloquei meu braço em volta dos ombros dela, mas a segurei o mais forte que pude, segurando o bebê no meu colo em algum momento, enquanto nos abraçávamos, adormecemos. Acordei e vi ele olhando para mim com um sorriso. Preciso ir ao banheiro. Acordei Anita, e ela levou N ao banheiro. Olhando para o meu relógio, fiquei surpreso ao ver que era quase meia-noite. Uma hora tão tardia sem dúvida interrompeu o horário de sono da garotinha. Anita saiu do banheiro sorrindo. É tarde demais para ir para casa, N está na banheira. A banheira é enorme. Preciso de algumas camisetas em vez de camisolas e você deveria preparar o quarto de hóspedes. Ela está animada para ter uma festa do pijama. Afofei os travesseiros, certifiquei-me de que havia cobertores suficientes e arrumei a cama. N entrou usando minha blusa, que chegava quase aos tornozelos, e me pediu para cobri-la e contar uma história enquanto ela esperava por Anita. Você deveria me dar um beijo de boa noite, ela murmurou sonolenta, o que eu fiz. Assim que Anita entrou, N sorriu. Eu me senti como um peixe-gato preso em um anzol do qual eu não conseguia escapar. A camiseta lhe serviu muito melhor. Talvez ela estivesse se enfeitando um pouco quando entrou debaixo das cobertas para abraçar N. Sei que ela ganhou seu beijo de boa noite. E o meu? O beijo foi inesperadamente gentil e inocente, sem um pingo de mais nada. Quando terminamos, ela deu um tapinha na minha bochecha. Você ainda é o melhor homem que já conheci, querido. Boa noite.
Duvido que eu tenha dormido mais de 2 horas naquela noite, pois meus pensamentos estavam ocupados com os 2 anjos no quarto de hóspedes. No fundo, eu tinha que admitir que nunca tinha realmente parado de amar Anita. Valeria a pena tentar de novo? Esses pensamentos estavam girando na minha cabeça até que finalmente adormeci. Acordei e encontrei a casa vazia, o que me deixou um pouco decepcionado. Ah, bem, hora de encarar a realidade. Eu estava trabalhando no meu jardim quando eles voltaram pela entrada da garagem. Anne saiu do carro e correu em minha direção. Eu mal consegui pegá-la enquanto ela se atirava em mim. Estamos aqui para o fim de semana. Não é incrível? O que vamos fazer? Mamãe disse que podemos ir ao zoológico se eu me comportar. Eu vou ser muito boazinha, eu prometo. O que é isso? O que você está fazendo? Olhei para cima e vi Anita sorrindo para mim. Bem, podemos ficar? Você não está jogando limpo, seu sorriso se alargou. Vou aceitar isso como um sim. E, querida, tudo é justo no amor e na guerra, e isso não é guerra. Vou desfazer as malas. Quer vir comigo, Anne? Não. O tio Bud está me ensinando sobre jardins. Tudo bem, querida. Eu diria para não se sujar muito, mas por que se incomodar? Ela se virou e foi em direção à casa. Eu podia ouvi-la cantando suavemente depois de apenas alguns passos. Era uma das suas falas. Ela cantava quando estava feliz. Anne ficou comigo por 1 hora, aprendendo a amarrar tomates para que não tocassem o chão. Ela foi buscar a cesta no galpão conforme eu instruí, e eu a deixei colher abóbora, tomate e milho, escolhendo apenas os mais maduros e deixando o resto para depois. Encontramos uma pequena cobra verde no milho, e eu a mostrei a ela. Ela quis segurá-la imediatamente, mas eu expliquei que era selvagem e provavelmente não gostaria de ser manuseada. No entanto, ela carregou 2 tartarugas que descobrimos de volta para o lago. Acontece que tartarugas adoram tomates, outra razão pela qual eu as mantive criadas onde não pudessem ser comidas. Anne orgulhosamente carregou a cesta de volta para casa para mostrar a Anita o que ela havia coletado. Depois de se lavar, Anita fez sanduíches de presunto e queijo para nós com os tomates que Anne havia colhido. Depois disso, ela tomou um banho de espuma, que trouxe consigo, trocou de roupa e nos informou que tiraria um cochilo em seu quarto. Ela nos pediu para acordá-la se algo interessante acontecesse. Sem saber o que poderia ser considerado interessante para uma menina de 8 anos, concordei. Anita estava ocupada limpando a cozinha, então voltei para a varanda e sentei no balanço. Eu gostava de balançar para frente e para trás, perdida em meus pensamentos. Por fim, ela se juntou a mim, e nós balançamos juntos em um silêncio confortável. Demorou cerca de 20 minutos até que ela quebrasse o silêncio. Não posso consertar o que aconteceu, amigo. Eu desejei inúmeras vezes que eu pudesse. Você significava tudo para mim, e você não tem ideia de como eu me senti quando pensei que você estava me traindo. Você era meu mundo inteiro, e de repente você não era mais. Ela suspirou, balançou um pouco mais e continuou. Eu era uma garotinha estúpida, camarada, ofendida e brava que escolheu a pior maneira possível de reagir. Mas eu não sou mais aquela garota. Agora sou uma mulher adulta que tem responsabilidades. Eu nunca parei de te amar, e nunca deixarei. Meu filho merece um pai, e você é a melhor pessoa para esse trabalho. Preciso de um marido, alguém forte e gentil que me apoie em tudo. Essa pessoa é você, meu chapa. Você sempre foi assim. Eu só esqueci. Eu sei que você me perdoou, mas entendo que você nunca vai esquecer. No fundo, você sempre vai duvidar se eu vou te machucar de novo. Deixe-me garantir, eu não vou fazer isso. Prefiro morrer do que te machucar daquele jeito de novo. Não estou pedindo uma resposta agora. Só me dê uma chance de provar a mim mesmo. Se mudar de ideia, eu respeitarei sua decisão e sairei sem objeção. Não diga nada até que esteja pronto. Apenas pense sobre isso. Olhei para ela, meu rosto sério. Em seus olhos, detectei o primeiro sinal de desconforto. Eu tenho algo a dizer. Vá em frente e pergunte. Que horas devemos ir ao zoológico amanhã?
Ah, seus olhos se arregalaram. Então ela tentou esconder uma expressão presunçosa. Deveríamos sair cedo, querida. É a primeira vez dela. Ela vai querer ver tudo. Vou preparar um piquenique. A comida do zoológico é basicamente lixo. Nossa filha deve comer de forma saudável. E a sobremesa? Sorvete? Se vocês dois se comportarem. Precisamos ir ao mercado quando ele acordar. Sua despensa está bem vazia. Eu estava prestes a explicar os hábitos alimentares de um homem solteiro quando Anne apareceu, esfregando os olhos. Ela veio direto para mim e subiu no meu colo. Olhei para Anita, que sorriu de novo. Qual é o plano agora? Vamos comprar mantimentos. Precisamos de suprimentos para nossa viagem ao zoológico. Você é bem-vindo para ficar aqui. De jeito nenhum. Ele vem com a gente, certo, tio Bud? Acho que são as regras da maioria. Compras de supermercado, então. Fiquei grato por ter comprado o novo SUV, imaginando-o como um carro familiar perfeito. Nita se acomodou nos assentos de couro. Muito bom, Bud. Você deve estar indo bem. Percebi que ela não tinha a mínima ideia sobre minhas finanças. Meu salário era decente para a área, mas meu negócio de pesca rendia de 4 a 6 vezes mais anualmente. Eu me viro bem. Anne, pare de brincar com os botões. Ela estava levantando e abaixando as janelas, claramente fascinada pelos controles elétricos. Depois de um breve momento de culpa, ela riu. Sim, tio Bud. A ida ao mercado foi uma grande revelação. Normalmente eu entraria correndo, pegaria o que precisava e sairia em 15 minutos. Anne encheu o carrinho com todos os lanches imagináveis, enquanto Nita comparava meticulosamente os preços e a qualidade de cada item. 30 minutos depois, eu estava pronto para perder a cabeça. E então veio aquele sorriso de novo. É melhor você se acostumar com isso. Haverá momentos em que isso cairá sobre você. Por que eu precisaria fazer compras? Por que eu poderia estar no hospital tendo nossos bebês ou em casa me recuperando? Essa declaração me fez parar no corredor. Ela apenas riu e continuou andando. Por fim, recuperei a compostura e corri para alcançá-la. O que você acabou de dizer? Discutiremos isso mais tarde, querida. Por enquanto. Sanduíches de peru assado estarão ok para amanhã? Mais uma vez, fui derrotado. Mas consegui uma pequena vitória ao voltar ao balcão de carnes para comprar alguns tebones para o jantar. Nita resmungou sobre carne vermelha até que sugeri que poderíamos grelhar salmão em vez disso. Estávamos prestes a sair quando ela olhou para a grande loja de caixas ao lado do mercado. De repente, nos encontramos lá dentro, olhando assentos de carro apropriados para a idade da Anne. O seu precisa ser substituído? Ela sorriu de novo. Como eu nunca tinha notado isso antes. O meu está bom, querida. Este é para o seu carro. Nós o usaremos principalmente para passeios em família. É mais novo e tem mais espaço. Eu estava carregando para o caixa quando Anne correu para o lado com Nita em rápida perseguição. Ela tinha visto os balanços e estava de olho no mais caro. Anne, querida, não podemos pagar por isso. Mesmo se pudéssemos, não temos onde colocar onde moramos. Anne sorriu e vislumbrei o sorriso irônico de Nita em sua expressão. Parecia que ela já estava treinando ela. O tio Bud tem espaço na casa dele. Poderíamos colocar lá. Poderíamos até mesmo nos mudar para a casa dele. Quão conveniente isso seria? Se ela não tomasse cuidado, aquele sorriso se tornaria uma fixação permanente em seu rosto. Muito conveniente, querida. Eu poderia considerar se ele permitisse. Mas é muito cedo. Precisamos mostrar a ele o quanto nos importamos antes que ele sequer pense nisso. Mas você já o ama. Você me disse isso. E eu acho que eu o amo também. Não podemos tentar? Eu a levantei, passando a cadeirinha para Nita. Querida, você ainda não entendeu direito. É algo que os adultos descobrem. Você vai entender quando for mais velho, eu prometo. Por enquanto, vamos apenas dizer que vou pensar no balanço e ver o que acontece.
certo? Não foi uma promessa completa, mas foi bem perto. Ela relaxou e eu a carreguei para o carro. Nita segurou minha mão no caminho para casa. Estou forçando demais? Para ela, sim, respondi, olhando para Anne no espelho. Ela já teve muitas mudanças na vida. Não vamos complicar as coisas, ok? Quando estiver pronta, querida, quando estiver pronta. Grelhamos bifes, milho e batatas do lado de fora novamente. Nita me explicou que não há muito espaço verde onde moramos, então ela não sai tanto quanto deveria. Deixe-a aproveitar. Naquela noite, logo após o pôr do sol, levei-os ao lago. Coloquei a lanterna no chão, lancei a linha e sentei Anne no meu colo 15 minutos depois. Ela gritou alto quando sua vara de pescar inclinou. Mostrei a ela como fazer, e ela pegou com sucesso um ótimo bagre, pesando 5 libras ou mais. Ela ficou decepcionada quando eu o soltei de volta na água, mas eu lhe assegurei que voltaríamos e pegaríamos peixes suficientes para o jantar. Ela acabou pegando 3 peixes, e Nita pegou 2 antes de terminarmos. Eu peguei mais do que você, gabou-se Anne enquanto caminhávamos de volta. Eles te ajudaram, querida. Da próxima vez eu vou sentar no colo dele e ele vai poder me ajudar, ela respondeu. Não, me desculpe, mamãe. Não precisa se desculpar, baby. Você só precisa aprender a ser educada. Depois disso, é hora de tomar um banho e ir para a cama. Li para ela uma história do livro que Nita trouxe, e ela rapidamente adormeceu. Depois de procurar pela casa, encontrei Nita na minha cama. Nada de intimidade, querida. Não acho que você esteja pronto, mas eu quero me aconchegar. Eu senti quase tanta falta. Vamos dormir. Foi estranho abraçá-la novamente depois de todos esses anos. Eu a abracei e adormecemos alguns minutos depois. Pensei que ficaria acordado a noite toda novamente, mas então senti alguém puxando meu nariz. Acordei e vi Anne rindo. Mamãe disse que é hora de você levantar. O café da manhã está pronto e temos que ir logo. Apresse-se. Ela se exauriu no zoológico, tentando ver tudo de uma vez. Eu carreguei a criança adormecida de volta para o carro. Estabelecemos uma rotina. Eles chegavam na sexta-feira e iam embora no domingo. Com o tempo, as pessoas da cidade se acostumaram a nos ver juntos, nos reconhecendo como uma família. Zip solidificou nosso vínculo ao nos convidar para um churrasco. Anne tinha várias crianças de sua idade para brincar enquanto os adultos socializavam. Mais tarde, ele me puxou de lado e me parabenizou por me reconciliar com Nita. Eu senti pena dela, sabe? Todos nós sabíamos o quão impetuoso seu temperamento podia ser. Ela cometeu um grande erro, mas acho que ela pagou o preço. Agora pare de procrastinar e volte com ela. Nenhum de vocês é o mesmo desde o divórcio. Mama Rosa acrescentou, essa criança é realmente sortuda vindo de circunstâncias tão difíceis para ter uma mãe e um pai amorosos. Faça o que é certo para ela também. Billy e June concordaram. Depois de ponderar por algumas semanas, decidi ir com a decisão da maioria. A sorte parecia estar do meu lado. Normalmente, Nita terminava o trabalho cedo nas sextas-feiras, mas ela teve uma emergência e me ligou em pânico para pegar Anne na creche. Anne correu para os meus braços, tagarelando animadamente e me exibindo. Foi um desafio acomodá-la na cadeirinha para ir para casa. Durante a viagem, aproveitei a oportunidade para ter uma conversa séria. Seus olhos se arregalaram e as lágrimas começaram a rolar. Entrei em pânico, temendo ter julgado mal a reação dela, mas eram lágrimas de alegria. Quando sua mãe chegou em casa, Anne estava calma, apesar de estar à beira de explodir de felicidade. Mamãe, venha ver. Ela a puxou para o quintal, onde um balanço ainda maior a esperava, superando o que tinham visto na loja. Olha, tem balanços, um clube, um escorregador, tudo. Você gosta? É muito bonito, querida, e nem é seu aniversário. Anne fingiu tristeza habilmente por um momento, então olhou para cima com um sorriso largo. Aliviada por não ser o alvo dessa vez, eu aproveitei o espetáculo. Mamãe, papai disse que tem um porém. Não posso ter o balanço a menos que eu mora aqui.
E como não posso viver aqui sem você, você tem que viver aqui também. Papai disse que isso pode ajudar você a decidir. Ela entregou a ela uma caixa brilhantemente embrulhada. Do meu esconderijo, eu podia ver lágrimas brotando em seus olhos. Suas mãos tremiam enquanto ela desembrulhava a caixa e a abria. Um pequeno suspiro escapou de seus lábios quando ela viu o anel dentro, e ela afundou de volta em um balanço. Anne se contorceu de excitação. Bem, você vai fazer isso? Papai disse que temos que ficar aqui para sempre e que eu vou ter irmãozinhos ou irmãzinhas. Vou ensiná-los a pescar, cuidar de um jardim, tudo sobre pré-escola e escola. Vai ser muito divertido. Bem? Saí de trás da árvore. Ela me viu, sorrindo em meio às lágrimas. Então ela se endireitou, com um sorriso no rosto. Vou pensar nisso, querida. Depois de considerar isso por 36 anos, criar mais 3 filhos, receber 7 netos e mais 2 a caminho, ainda não chegamos a um veredito. Uma lição que aprendemos foi não entrar em pânico se não conseguíssemos nos encontrar. Nada ficou tão preocupada uma vez que ameacei confiscar seu telefone. Ou confio em você ou não, eu disse a ela. Decidi que confio em você, então pare de me ligar com tanta frequência. Não sou mãe em tempo integral. Tenho que trabalhar. Só faça o que precisa fazer e pare de se estressar antes que todos nós enlouqueçamos. Eventualmente, ela percebeu meu verdadeiro valor e largou o emprego no dia seguinte, jogando fora suas pílulas anticoncepcionais. Nas 2 décadas seguintes, ela conciliou as agendas das crianças até que todos eles saíram de casa. Então nossas aventuras começaram. Cruzeiros, lugares quentes e exóticos, até mesmo frios e exóticos. Finalmente, contentes, nos acomodamos em uma vida tranquila, nos dedicando a ajudar crianças em perigo. Nossa casa se tornou um santuário para recém-nascidos até o final da adolescência, às vezes por meses. Alguns até ganharam bolsas de estudo para a faculdade ou escola profissionalizante, e os mais brilhantes buscaram diplomas de 4 anos. As coisas mudaram um dia quando encontrei Nita aparecendo nervosa em casa, com uma garotinha escondida atrás dela, cachos pretos aparecendo. Depois de persuadi-la a sair, Nita a segurou perto para acalmá-la. A menina, de 4 anos, carregava cicatrizes de abuso severo que a assombraram por toda a vida. Enquanto eu olhava para ela, imaginei recitais de dança, aulas de direção, eventos esportivos e namoro em nosso futuro. Sim, eu disse. Essa foi a conversa inteira.